Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Malu Santana do canal Fita Criminal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu faço casos criminais aqui no canal todas as segundas-feiras. Se inscreve no canal, deixa o seu like, me segue nas redes sociais. O caso de hoje aconteceu no México no ano de 2022. É um caso bem recente, onde Blanca Arellano, de 51 anos, mexicana, viajou até o Peru para encontrar o seu namorado, mas ela acabou sendo vítima de tráfico de órgãos. Vamos entender um pouco mais sobre esse caso. Sem mais demora, vamos ao caso de hoje. Ícaro, vinheta. Blanca Arellano era uma mulher de 51 anos que vivia no México. Blanca era formada em turismo e durante muitos anos trabalhou em um hotel no México como gerente. Logo no início da pandemia, Blanca acabou perdendo seu emprego nesse hotel. Então Blanca passava muito tempo em casa, então ela resolve trabalhar como motorista de aplicativo. Devido a ficar muito tempo em casa, devido à pandemia, onde a gente não podia sair, ficava bastante tempo em casa realmente, a Blanca ela começou a se interessar por jogos online. Então a Blanca ela começou a participar bastante de jogos online. E de um jogo bastante conhecido, que é o Fortnite. E nesse jogo ela acabou conhecendo Juan Pablo, que era um peruano. Ele morava no Peru, era estudante de medicina e tinha 37 anos. A Blanca e o Juan se davam muito bem. Então eles começaram a conversar bastante. Eles conversavam no jogo e conversavam também fora do jogo. Eles acabaram tendo ali uma amizade mais próxima e dessa amizade acabou surgindo um namoro virtual. Então a Blanca ela passava o seu tempo em trabalhar nesse aplicativo, né, como motorista, jogar, né, virtualmente e conversar bastante, né, com Juan Pablo. Então já fazia 2 anos que Blanca e Juan eles tinham um relacionamento virtual. E com esse período da pandemia, eles se aproximaram mais ainda. Essa relação se fortaleceu muito, ao ponto de Juan se decidir e convidar Blanca para morar com ele no Peru. Como Blanca era uma mulher independente, com 51 anos, a Blanca ela não tinha filhos, ela acaba aceitando o convite do Juan. Então a Blanca ela começa a se desfazer, a vender algumas coisas que ela tinha, como carro, bicicleta, livros. A Blanca ela conseguiu juntar uma quantia de 100 pesos mexicanos, uma quantia de mais ou menos 37 mil reais na época, e viajou 4.000 quilômetros para encontrar Juan Pablo e viver uma grande história de amor. Segundo a família de Blanca, ela era uma mulher muito querida por toda a família. Era uma mulher carinhosa, uma pessoa super atenciosa, uma pessoa que gostava muito de ajudar, estava sempre ajudando, sempre que podia. E ela tinha uma sobrinha da qual ela gostava muito. Ela e essa sobrinha eram muito amigas, então elas conversavam muito e a Blanca contava basicamente tudo da sua vida para ela. O nome da sua sobrinha era Kátia e ela contou, né, para Kátia que ela estava namorando o Juan e que iria viajar para se encontrar com eles, eles iriam viver juntos e que ela estava muito feliz, ela estava muito apaixonada com tudo isso que estava acontecendo na vida dela. Então Blanca sai do México em julho de 2002 e essa foi a última vez que a sua família a viu com vida. Segundo a sobrinha, que era muito próxima, né, de Blanca, que eram amigas, a Blanca sempre estava em contato com ela, sempre falando de como toda aquela experiência estava sendo maravilhosa para ela, de como estava conhecendo, né, a cidade com o Juan Pablo e
todo o tempo se mostrando muito feliz e apaixonada. Então, em um domingo, a sobrinha, Kátia, liga para a Blanca e a Blanca ela não atende, né? Então, ela tentou mais uma vez e não obteve resposta da tia. Então, ela ficou preocupada. Passou mais ou menos uns 2 dias e a Kátia tentou contato de novo com a Blanca e não conseguia nenhuma resposta da tia. Ligava, mas ela não atendia, mandava mensagens, mas as mensagens não eram visualizadas e ela começou a ficar muito preocupada. Então, como a sobrinha de Blanca estava tentando contato com ela no Peru e não estava conseguindo, ela então resolveu entrar em contato com Juan Pablo e ela conseguiu falar com ele. E a primeiro momento, quando ela perguntou ao Juan sobre a tia, explicou, né, que estava tentando falar com a tia, que não estava conseguindo e queria saber o que estava acontecendo com a tia dela, por que ela não estava conseguindo falar com ela. E a resposta que o Juan deu para ela é que não sabia do paradeiro de Blanca. Então, quando Kátia, a sobrinha, né, insistiu com ele para que ele desse, né, alguma notícia, ele simplesmente falou para ela que ele e Blanca haviam terminado o relacionamento, porque, segundo ele, a Blanca havia se cansado do relacionamento. A Blanca não aceitava o tipo de vida que o Juan tinha para oferecer para ela. Então, assim, ela resolveu ir embora, ela resolveu voltar para o México. Então, quando a família de Blanca ficou sabendo, né, que ela já não estava mais morando com o Juan, todo mundo ficou desesperado, porque ela sempre estava online, sempre estava jogando, ela sempre falava, né, com seus colegas e de repente, né, ela sumiu. E todas as vezes que elas entravam em contato com o Juan Pablo, ele sempre era muito grosseiro e não fazia a menor questão em ajudá-las a encontrar a Blanca. Então, em total desespero, a sobrinha, Kátia, resolve fazer um apelo nas redes sociais. Então, ela publicou o desaparecimento da sua tia com um pedido de ajuda às autoridades peruanas, com a esperança de encontrar a tia. 3 dias depois do desaparecimento de Blanca, pescadores encontraram um corpo esquartejado em um rio próximo onde o Juan Pablo morava. Primeiro, os pescadores encontraram uma cabeça com o rosto totalmente desfigurado. Então, no dia seguinte, foi encontrado um braço. E o que chamou a atenção é que as digitais das mãos haviam sido retiradas. E também encontraram um dorso nu. E os pescadores ficaram horrorizados porque o dorso ele estava aberto e dentro não havia nenhum órgão. Então tudo aquilo foi muito horrível. E quando a polícia, né, começa a investigar, eles percebem que no braço encontrado, na mão, havia um anel. Logo, a polícia do Peru ligou o corpo encontrado com o desaparecimento de Blanca. A polícia então entra em contato com a família de Blanca no México. Falam do corpo que foi encontrado e a situação que esse corpo foi encontrado. Então eles relatam sobre o anel, para saber se a Blanca tinha algum anel parecido com aquele. Então a sobrinha, Kátia, quando vê o anel, o reconhece e fala que sim, que a tia tinha realmente um anel igual àquele, do qual ela nunca tirava do dedo. E ela enviou fotos da Blanca usando esse anel. Só que para a polícia isso não era uma prova real de que aquele anel era da Blanca ou que aquele corpo era dela, porque o anel poderia estar no dedo de uma outra pessoa. Então a família fala de uma marca de nascença que a Blanca tinha nas costas e é averiguado que atrás do dorso que foi encontrado havia sim uma marca de nascença. Mas mesmo assim, as autoridades pediram um exame de DNA. Então a família de Blanca, elas viajam, né, para
o Peru para acompanhar toda a investigação e é feito o exame de DNA. A sobrinha de Blanca, ela disponibilizou material genético e foi feito o exame. E o resultado deu sim positivo e as partes encontradas eram do corpo de Blanca Arellano. As autoridades agora se concentram em Juan Pablo, que foi a última pessoa que viu Blanca com vida. Então ele se torna o principal suspeito da morte de Blanca. Só que a polícia ela não tinha o endereço de onde a Blanca morava e nem a família da Blanca. A única coisa que eles tinham, a família dela, era uma foto que ela havia enviado enquanto estava com o Juan. E ela tirou essa foto em uma casa e pela imagem dessa foto, dessa casa, os policiais conseguiram encontrar o local onde Blanca e Juan viviam. Então, quando a polícia chega a esta casa, lá é encontrado vários objetos. Tinha roupas femininas, roupas masculinas, havia fios de cabelo, fios compridos. E quando a polícia fez o teste com o luminol, eles encontraram marcas de sangue humano no banheiro, na sala e em um colchão. A polícia então começa a interrogar alguns vizinhos para saber do paradeiro de Juan Pablo. Então, os vizinhos eles relatam que dias anteriores o Juan Pablo estava muito nervoso, estava muito agitado e que ele havia comprado vários sacos pretos. Também com informações dos vizinhos, a polícia conseguiu encontrar uma outra casa em um outro bairro onde Juan vivia e lá ele vivia com uma outra mulher. Então, Juan Pablo foi preso preventivamente. Então, a polícia descobriu que o Juan Pablo ele já tinha passagens pela polícia. Uma por agressão física à sua ex-mulher, com a qual ele tinha 2 filhos. Então, no caso, o Juan ele já havia sido casado, ele tinha 2 filhos, né, com essa mulher. Ele morava com uma jovem e namorava a Blanca. Então, o Juan Pablo é preso preventivamente. E durante o depoimento, ele negava tudo. Ele negava que tivesse feito alguma coisa de mal com a Blanca. Ele negava até a conhecia. Como o Juan fazia medicina, como eu já falei antes, né, durante o interrogatório, foi perguntado para ele se ele já havia feito alguma autópsia, devido à sua experiência com a medicina, porque supostamente ele saberia lidar com o cadáver. Então o Juan falou que sim. Então foi perguntado para ele novamente: você já fez uma autópsia? Então ele desconversou e falou que não, que só havia feito virtual. Porque nos últimos 2 anos, devido à pandemia, ele só tinha assistido aulas online. Sendo assim, ele não havia feito nenhuma autópsia presencial, prática. Mas, segundo os médicos forenses, a pele do rosto de Blanca, as digitais dos dedos e o corte no tórax teria sido feito com um instrumento bem fino, como um bisturi. Então, como Juan Pablo fazia medicina, teve contato com Blanca, então tudo apontava para ele como o autor do assassinato de Blanca. Juan Pablo também publicou alguns vídeos nas redes sociais logo depois que Blanca desapareceu. E nesses vídeos ele aparece dissecando órgãos humanos. Então, o Juan Pablo ele é o principal suspeito da morte de Blanca Arellano. Ele ainda não foi julgado, mas está sendo investigado por tráfico de órgãos. Juan Pablo continua preso esperando o resultado das investigações. Como esse caso ele é muito recente, a gente não tem muita informação sobre ele. O que eu sei é que o Juan Pablo ainda não foi condenado e eu vou ficar pesquisando e quando eu tiver qualquer novidade, eu trago aqui no canal para vocês. A família de Blanca está destroçada com tudo o que aconteceu, com tudo o que aconteceu com uma pessoa tão maravilhosa como Blanca, porque eles jamais imaginariam
que iriam encontrar a Blanca da forma como encontraram. E tudo que eles pedem é justiça pelo assassinato de Blanca Arellano. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Me falam nos comentários se vocês já conheciam o caso, devido ao caso ser bem recente, o que vocês acharam de tudo isso, de tudo que aconteceu com a Blanca, dela ter achado que estava indo viver uma grande história de amor e acabou indo de encontro à morte, e uma morte terrível como a que aconteceu com ela. E é isso, gente. Mais uma vez, eu peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês deixem o seu like, que me sigam nas redes sociais e um forte abraço. Fiquem com Deus e até breve.